Olá pessoal, vamos então agora trabalhar com regra de 3, que também depende bastante da interpretação do texto para a montagem do algoritmo de resolução. Lembrando que a gente vai trabalhar aqui com grandezas proporcionais, diretas ou inversamente. Em especial, esse primeiro exercício diz assim, para paginar um livro que tem 45 linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. Vamos supor para contar uma determinada história. Bom, agora você vai ter que contar a mesma história, sem omitir nenhum item. Porém, a pergunta é quantas páginas, agora somente com 30 linhas cada uma, seriam necessárias para paginar o mesmo livro? O que a gente pode imaginar aí? Que existem duas grandezas participando do nosso exercício, linhas e páginas. Inicialmente, o exercício diz, e a gente pode levar em consideração, novamente, a leitura do problema é muito importante, que diz assim, eu tenho inicialmente 40 linhas, e com estas 40 linhas, eu consigo contar a história em 280 páginas. Aí, de certo, por algum motivo, gráfico, ou pelo tamanho do material do livro, foi agora reduzido para 30 linhas cada página. Qual deve ser, então, o número de páginas para você contar a mesma história que antes você conseguiu em 280 páginas, sendo que cada página tinha 45 linhas. E agora você só tem 30 linhas. Olha como é que a gente interpreta isso. Eu posso dizer que houve uma diminuição no número de linhas, e eu coloco aqui um ícone que vai me ajudar a interpretar de forma mais fácil a resolução do problema. O que significa isso? Diminuiu a quantidade de linhas deste livro. Consequentemente, o que vai acontecer com o número de páginas? Você vai precisar de um número de páginas maior para conseguir contar a mesma história. Está aqui. Então, eu tenho aí a seguinte situação. Um livro com 45 linhas precisa de 280 páginas. Um livro agora de 30 linhas vai precisar de um número maior de páginas. Antes de nós começarmos a resolução, isso só é possível se as grandezas estiverem com as setas no mesmo sentido, ou as duas apontando para cima, ou as duas apontando para baixo. Então eu posso lançar a mão de um artifício de inverter uma destas grandezas. Ou eu inverto a grandeza das linhas, ou eu inverto a grandeza das páginas. Vamos inverter a grandeza das páginas, essa que contém a variável x. Então eu mantenho o meu conjunto de informações quanto às linhas da mesma forma. 45 para 280 páginas, 30 x páginas. Então eu inverto a fração que por hora está 280 sobre x e escrevo ela invertida, dessa maneira aí, de tal forma que a flechinha que estava apontando para o 280 continua apontando para o 280. Isso faz com que a grandeza do lado esquerdo tenha a seta apontada para baixo e a grandeza do lado direito agora também tem a flechinha apontando para baixo. Estamos autorizados, então, a resolver o problema. Como as setas estão no mesmo sentido, eu aplico o produto dos meios pelos extremos. Lembra? 30 vezes x, 30x. 45 vezes 280, 45 vezes 280. Tenho, então, 12.600 igual a 30x. Portanto, o x vai ser o 12.600 dividido pelo 30. Isso significa que para você escrever a mesma história, porém agora com somente 30 linhas em cada página, tu vais precisar de 420 páginas, ou seja, um número bem maior. Esse é um exemplo de um problema de regra de 3 inversamente proporcional. O que significa isso? Quando as grandezas estiverem em sentido contrário, tu tens que primeiro
e inverter uma das duas grandezas para depois poder aplicar a resolução. Beleza? Vamos a mais um exemplo. Aqui diz que uma tábua de 1,5 m de comprimento foi colocada verticalmente em relação ao chão e projetou uma sombra de 53 centímetros. Qual seria a sombra projetada no mesmo instante por um poste de 10,50 metros de altura, ou 10,5 metros? Algoritmo de montagem: a tábua tinha 1,5 m, o poste 10,5 metros. A sombra, quando era uma tábua, era 53 centímetros. A sombra, agora com o poste, x. Então, olha só, 1,5 m de tábua dá 53 centímetros de sombra. 10,5 metros de poste dá x metros, ou centímetros, melhor dizendo, de altura. Então, as grandezas como é que ficam? Aumentou a altura da tábua para o poste. O que vai acontecer com a sombra? Vai aumentar também. Então, quanto maior a altura de um poste, maior a sua sombra. Quanto menor a altura de um poste, menor a sombra. Então, aqui as grandezas são diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra cresce também. Então, não há necessidade de inverter o sentido das setinhas. Eu já posso fazer o produto dos meios pelos extremos. Está vendo só? 1,5 vezes x vai ser igual a 10,5 vezes 53. 1,5 vezes x dá 1,5x e 10,5 vezes 53, 556,5. O 1,5 vai passar lá dividindo, portanto, x, que é o comprimento da sombra em centímetros, vai ser 556,5 dividido por 1,5. Eu tenho ali que a sombra do poste vai ser aproximadamente 371 centímetros. Beleza? Com esses dois exemplos, você já tem noção do que é uma grandeza inversamente proporcional, que daí tem que inverter uma das duas frações, e as grandezas diretamente proporcionais, que são essas duas que já estão prontas para serem resolvidas. Perfeito? Bons estudos aí, pessoal. Sigam adiante.